Meus queridos irmãos, neste 15º domingo do tempo comum, a igreja nos oferece esta belíssima parábola do bom samaritano, para a nossa reflexão, para o nosso ensinamento dominical. Essa belíssima palavra traz para nós, ou nós podemos tirar desta parábola, ao menos dois sentidos, ao menos dois. Evidente que a palavra de Deus é um mistério inesgotável, não podemos esgotar o sentido, esgotar a abrangência, o alcance da palavra de Deus, mas podemos falar pelo menos em dois sentidos. O primeiro deles, o sentido moral, que é o mais refletido, que é o que nós mais usamos em nossas reflexões. Trata-se de entender que, embora nós tenhamos pessoas que estão longe de nós, seja fisicamente, ou seja, por motivos diversos, como, por exemplo, motivos políticos, motivos religiosos, motivos doutrinais, motivos, seja qual for o motivo. Embora nós tenhamos pessoas distantes de nós, por vários motivos, por várias circunstâncias, nós precisamos fazer o bem a essas pessoas. É a primeira coisa que nós podemos dizer dessa parábola. Nós temos que fazer sempre o bem, não importa a quem nós estamos fazendo. Pode ser um irmão de sangue, pode ser um irmão de igreja, mas pode ser até um inimigo, alguém que nos fez o mal, alguém que nos traiu, alguém que nos apunhalou pelas costas. Não interessa. O cristão precisa fazer sempre o bem. Não existe nenhuma circunstância que ele possa fazer o mal. Não existe nenhum motivo que possa levar o cristão a fazer o mal, a desprezar o próximo, a desprezar o irmão que passa por necessidades, que passa por dificuldades. Até mesmo um bandido, até mesmo um assassino, até mesmo alguém que está na prisão. Nós não podemos cair na tentação de achar que as pessoas que estão na prisão não merecem ser ajudadas. Não merecem, mas não é por causa de merecimento que nós ajudamos. Nós ajudamos porque fomos ajudados por Deus e somos ajudados o tempo inteiro, mesmo também nós não merecendo. Então, é por isso que a igreja, por exemplo, tem a pastoral carcerária. Inclusive aqui na nossa paróquia nós estamos nós procuramos já desde o início do ano formar a pastoral carcerária. Não é fácil encontrar pretendentes, não é fácil encontrar interessados em servir na pastoral carcerária, é aquela pastoral que se dedica à visita dos prisioneiros, na ajuda, na evangelização dos prisioneiros. E nós temos aqui em nossa paróquia uma grande oportunidade, que é a PAC, aquele sistema prisional que estamos importando lá de Minas Gerais, embora não tenha começado ali em Frutal, mas estamos importando, promotor, os vereadores, a sociedade aqui de Paraúna. Desculpa, eu não sei bem quem são os autores disso, mas muitas pessoas estão envolvidas na importação deste sistema para cá, e nós precisamos trabalhar nisso. Nós católicos não vamos poder nos furtar dessa responsabilidade. Mas é difícil encontrar pretendentes. De repente, a parábola do bom samaritano seja uma inspiração, um toque de Deus no seu coração, para que você seja um voluntário, para que você se disponha a visitar, a evangelizar, a cuidar, inclusive, dessas pessoas que nós sabemos não merecem, não fizeram por merecer a sua ajuda, mas nós também não merecemos e temos a de Deus, temos o amor de Deus, temos a salvação. Então, o católico, o cristão,
deve sempre ajudar o irmão. E esse é o ensinamento moral dessa parábola. O próximo aqui foi aquele que fez o bem, foi o samaritano. O samaritano que, passando, viu a pessoa com dificuldade, cuidou das suas feridas, levou para um hotel, cuidou mais ainda e ainda deixou ali um dinheiro para que o dono do hotel pudesse cuidar até que aquela pessoa não precisasse mais de cuidados. Olha, se precisar de mais dinheiro, depois eu te pago. Então esse foi o próximo, esse foi o que cumpriu a lei, o que cumpriu o mandamento, amar a Deus, amar o próximo. Um segundo sentido, não menos importante, pelo contrário, podemos dizer o mais importante, que fundamenta o primeiro sentido, é o sentido espiritual dessa parábola. Este samaritano, meus irmãos, é o próprio Jesus. Ele é o bom samaritano, que vem ao encontro da humanidade caída, ferida, machucada, pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Jesus é o bom samaritano da humanidade, que vem para resgatar o ser humano, que vem para resgatar todo o ser humano. Ele não faz o bem somente aos judeus, ele faz o bem a todos. Ele é o bom samaritano. E não só o bem no sentido material. Nós sabemos que Jesus curou muitos doentes, nós sabemos que Jesus libertou muitos possessos, que Jesus fez muitos milagres, mas Ele não fez tudo, Ele não curou todos os doentes, Ele não libertou todos os possessos, Ele não fez milagre o tempo inteiro. Ele fez milagres, curou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, mas muitas ficaram sem a sua ajuda. Não porque Ele não se importasse, mas porque o que de fato Jesus queria era resgatar o homem do mal, do pecado, da condenação eterna. E isso Ele ofereceu a todos, a salvação, a redenção. Não ficou ninguém de fora, ninguém. Aqueles que quiserem poderão aderir ao projeto de Deus, aderir à vontade de Deus e serão salvos. Quem crer e for batizado será salvo. Então basta crer. Quem tiver fé e quem agir conforme a sua fé, a esta fé será salvo. Então Ele oferece a redenção, a salvação a todos que estão caídos por causa do pecado, por causa do rompimento da amizade com Deus, da relação com Deus. Então, se Jesus é o samaritano, a humanidade é este homem, esta pessoa ferida que está pelo caminho, à beira do caminho, machucada, sem nada, porque o pecado tira tudo de nós. O pecado tira tudo. Ele estava sem nada, sem os bens, nem mesmo a roupa provavelmente tinha, ferido, quase morto. É isso que o pecado faz com a gente. Muita gente se ilude achando que o pecado leva a pessoa para cima, eleva a pessoa. Pelo contrário, não se engane, né? O salmista nos ensina que nós não devemos nos iludir com um homem rico e poderoso. É semelhante ao gado gordo que se abate. Evidente que não se trata de dinheiro, se trata de uma riqueza efêmera, né? De uma riqueza que não é a riqueza de Deus, não são as virtudes, né? Os mandamentos, a vida eterna, não. Aquela pessoa que se enriquece de si mesma, dos seus ideais, da sua vontade, do seu prestígio, da glória deste mundo, essa pessoa logo será abatida, Basta perguntar para quem cai, por exemplo, nas drogas. Quando usa droga se sente o máximo, mas no outro dia
percebe o lixo que é, percebe o lixo onde está. Um exemplo só, mas não só aqui, uma sexualidade desregrada, uma pessoa que vive esbanjando os bens, que mostra uma aparente felicidade. Vai olhar para você ver. Veja, converse com essa pessoa. Se ela for sincera, mostrará o abismo que tem dentro dela. Então, meus irmãos, o pecado tira tudo de nós. Tudo. E nos deixa quase mortos. Nos deixa quase mortos. É claro que se o samaritano não tivesse passado, aquele homem tinha de fato morrido. Se fosse contar com a ajuda do sacerdote, do levita, teria morrido. E aqui Jesus dá um puxão de orelha na religião da época, que se preocupava mais com os rituais, mais com os cultos, com as coisas protocolares, com os preceitos, do que com a pessoa. Evidente, Jesus, ele bate muito forte nisso. O homem, a salvação do homem, a salvação das almas, é a finalidade de toda obra salvadora. Não tem sentido um templo se não for para salvar o homem. Deus não precisa de templos, de paredes, não precisa nada disso. Não precisa de um som bom, de uma música bem executada. Deus não precisa de nada disso. Nós que precisamos para sermos resgatados, para que a nossa alma seja salva, para dar glórias a Deus. Nós que precisamos glorificar a Deus, louvar a Deus. Ele mesmo não precisa dos nossos louvores. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, a gente diz num dos prefácios do Tempo Comum. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários. Não são. Ele não precisa. Então, o foco de toda religião é salvar o homem, as almas, salvação das almas. Então, Jesus dá um puxão de orelha bem puxado aqui na religião da época, que esqueceu disso, e nós também podemos esquecer, que nós estamos aqui e que eventualmente trabalhamos, servimos a Deus pela salvação das almas, para libertar o homem da morte eterna. Quase que ele morre, mas o samaritano passou e cuidou. A humanidade quase morreu, mas Jesus veio e nos ofereceu o remédio, a salvação. Então, o sentido espiritual é esse: Jesus é o Salvador, o samaritano, que passa, recolhe a humanidade caída, ferida, machucada pelas suas escolhas erradas, coloca primeiro azeite, que significa a sua misericórdia, a sua bondade, a sua consolação. Poderia ter colocado primeiro o vinagre, como era de costume, o vinagre, o vinho, como era de costume, porque primeiro você joga o álcool, depois você coloca o azeite para fechar aquela ferida. Primeiro você desinfeta, depois você coloca o azeite, mas primeiro ele coloca o azeite. Significa a sua misericórdia, a sua compaixão. Deus nos atrai com o seu amor, atrai o homem, a humanidade, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com as suas promessas. Mas depois vem o vinho, que desinfeta, e isso dói. E a purificação que nós precisamos passar é doída, é dolorida, e não tem jeito da gente não passar por ela. Nós precisamos passar pela purificação. Se é verdade que Deus nos acolhe a todos e ama a todos e abraça a todos porque Ele é misericordioso, é verdade também que Ele coloca sobre nós, sobre as nossas feridas, a verdade que dói, que purifica, que desinfeta, que afasta os germes e toda a infecção causada pela ferida. As feridas abertas geram infecção. A palavra de Deus, a verdade, os mandamentos doem, são doloridos. Viver os mandamentos não é fácil, mas não é impossível.
Nós vimos aqui na primeira leitura do Deuteronômio. Veja, os mandamentos estão aí no seu coração. No seu coração. Não está lá no céu, não está do outro lado, não está longe de você, está aí no seu coração, para que você possa executar. A vontade de Deus, ela é possível de ser executada, porque senão Ele não diria para nós. Ele não dá a nós uma coisa que a gente não pode carregar, não pode fazer. Ele não nos obriga a coisas impossíveis. A palavra dele está no nosso coração, Ele dá a graça para a gente viver. Então, primeiro Ele coloca o azeite, depois coloca o vinho para sarar as feridas, para purificar, para desinfectar essas feridas. Isso dói, mas é para o nosso bem. E não para por aí. Ele leva este homem para a hospedaria, e significa a igreja de Jesus Cristo. E aqui eu termino a reflexão. A igreja de Jesus Cristo é essa hospedaria, é este hotel, onde Jesus leva o homem que Ele resgatou à beira do caminho, Ele mesmo leva o homem e deixa ali aquele homem, aquela humanidade aos cuidados da igreja. A igreja, os bispos, o Papa, os leigos, o povo de Deus, precisa entender que a igreja é um lugar para se cuidar de feridos. O Papa Francisco, ele insiste nisso. A igreja não é uma alfândega. A igreja não é um lugar para a gente separar, e você pode, você não pode entrar. A igreja é uma casa de feridos, um hospital, uma hospedaria. Todos aqui estão machucados. Todos aqui, o padre e todos vocês. A gente não pode achar assim, eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu sou sadio. Não, reconheça as suas feridas, reconheça as suas misérias, reconheça que você precisa da igreja. E ao mesmo tempo que você precisa, outras pessoas precisam. E você precisa ser esta igreja para as pessoas. Você precisa ser os cuidados de Deus na vida de tanta gente, como muitos são os cuidados de Deus na sua vida. Então a igreja é esse lugar onde os feridos são acolhidos para serem curados e para curar. E Jesus deixa 2 moedas. O que significa essas 2 moedas? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e também os sacramentos da igreja. A palavra de Deus, os sacramentos da igreja. São os 2 remédios mais importantes que nós temos na igreja. Através da palavra, como nós estamos fazendo aqui, a Sagrada Escritura, proclamada, refletida, Deus cura os seus doentes, Deus cura as nossas feridas, mas também através dos sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão e todos os outros sacramentos, claro, de modo especial, sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão. Deus nos cura, Deus sara as nossas feridas. São essas 2 moedas. E aqui na igreja nós ficaremos até que Ele volte, até que o bom samaritano volte para nos levar para a pátria definitiva. Queridos irmãos, neste domingo, onde nós refletimos este belíssimo evangelho, esta belíssima parábola do bom samaritano, onde vimos que, do ponto de vista moral, precisamos sempre fazer o bem. Do ponto de vista espiritual, Jesus é o que faz o bem a nós, que vem ao encontro da humanidade ferida. Peçamos a Ele que cure as nossas feridas, que derrame o azeite, o óleo da sua misericórdia, a verdade, o vinho da sua palavra, para que cure, purifique as nossas feridas, as nossas misérias, e que nós também saibamos ser cuidadores, saibamos ser a mão de Deus, o cuidado de Deus na vida de tantos irmãos que precisam. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi